existe uma grande falta de dólares ao redor do mundo e essa escassez de liquidez vem criando uma série de problemas para o crédito mundial, mas também para o mercado financeiro. E eu quero explicar aqui nesse podcast os movimentos que vêm acontecendo para você ter todas as ferramentas para poder tomar a decisão em relação aos seus investimentos. Então isso aqui foi baseado num estudo do Michael Howell, que é um dos caras que eu mais respeito em relação à liquidez do mundo. Ele é dono da empresa Cross Border Capital e ele é uma das pessoas que mais acompanha a real liquidez do mundo. Então, tirando de lado a questão dos bancos centrais, que domina grande parte da narrativa da mídia, mas ele foca principalmente em onde está a liquidez das empresas, dos empréstimos, do consumo e onde que isso tudo está andando. Então, primeiro, eu vou passar aqui alguns gráficos que ele trouxe, mas primeiro ele fala que a liquidez realmente é o que move tudo. Então a gente foca demais em taxas de juros, eu já falei sobre os mitos disso, né? Quem me acompanha nesse podcast, mas se você for novo aqui, você pode sempre acompanhar nos capítulos passados, onde não é o fato de você subir juros ou cortar juros que vai de fato ditar o que a liquidez do mundo vai fazer, mas sim a quantidade de dinheiro disponível, ou seja, fluxos reais de dinheiro, como crédito bancário, eu falo também sobre o Ripple, ou seja, como que bancos pegam empréstimos entre eles usando o colateral, que é a caução onde você, para reduzir o risco do sistema, mas você percebe isso com uma grande demanda por títulos da dívida pública americana, os famosos bonds. Então, baseado no comportamento desse mercado, isso vai definir para onde que a liquidez vai indo. E, na opinião dele, isso está se deteriorando. Nós estamos com uma grande contração na liquidez do dólar, que é visível nos fluxos globais, e também os bancos estão com uma grande dificuldade de arranjar esse colateral. E você pode ver aqui nesse gráfico que ele mostrou, né, que vem do Cross Border Capital, você percebe aqui esses picos aqui de cima, né, na direita, são justamente, basicamente a diferença entre os juros que usam colateral com os que não usam colateral. Então, nesse exato momento, você tem um juro maior, ou seja, uma percepção de risco maior nesses empréstimos que usam colateral, sugerindo que você tem uma grande falta deles. Então, as empresas, os bancos principalmente, estão com dificuldade em fazer esse tipo de operação, né, que é o SOFR menos o Fed Funds. Quem sabe, quem acompanha aqui, os membros desse podcast, eu expliquei exatamente em detalhes como que isso funciona, mas você percebe nos últimos meses como que isso vem faltando no mercado. Ou seja, quanto mais alta for essa linha laranja, mais estresse você está tendo e mais rupturas você está tendo ali na engrenagem global. E isso, obviamente, é uma má notícia. Mas, ao mesmo tempo, ele também trouxe a percepção de risco que vem acontecendo no sistema, que ele chama aqui de World Risk Cycle. Ou seja, ele sempre vê essa questão de ciclos que acontecem na tendência global da percepção, na verdade, na propensão que os bancos têm de se arriscarem. Ou seja, quanto mais você quer se arriscar, mais você tem tendência a dar empréstimos, o que movimenta a economia e faz com que esses dólares comecem a circular cada vez mais e você dê aí uma maior possibilidade, né, de você não ter inadimplência nas suas dívidas correntes. Ou seja, toda vez que você pega um empréstimo, você precisa devolver isso com os juros, né, além do seu principal. E a saúde da economia global, principalmente, né, fora dos Estados Unidos, onde você tem uma dívida em dólares muito maior do que dentro dos Estados Unidos, que é o sistema euro-dólar, que eu sempre falo isso aqui, você precisa ter uma certa propensão dos bancos se arriscarem. E nesse ciclo aqui você vê exatamente agora uma tendência de queda. Não somente isso é uma coisa sazonal, você tem os picos e os vales, mas que vem seguindo, né, conforme esse modelo aqui, mas você percebe claramente que essa última linha, ela vem descendo antes e mais cedo, né, do que se esperaria por esse pico, que sugere que você tá num movimento de retração de crédito, de contração.
Muitos podem dizer que não, isso aí está acontecendo. Obviamente, tudo é culpa do Trump. O Trump está implementando essas tarifas, está aumentando a incerteza, e esse, na opinião do Michael Howell, é um dos fatores, porque esse movimento já veio acontecendo desde 2024. Então, só que isso sempre toma um certo tempo para começar a ter uma retração, começar a ter uma inadimplência, mas eles são os indicadores mais antecedentes, né, os leading indicators que vão mostrando esse tipo de receio no mercado. E antes de eu continuar aqui na apresentação, obviamente, isso aumenta sempre a incerteza, mas você, para saber um pouco dos seus investimentos, fica muito difícil, né? O que eu vou investir e, principalmente, qual que é o percentual que eu vou usar. Eu vou investir mais no Brasil? Eu vou investir nos Estados Unidos? Eu vou investir fora, num outro país? E é para isso que a gente disponibilizou esse QR Code para você fazer uma análise gratuita dos seus investimentos, ou também usando o link da descrição abaixo, mas eu quero convidar a todos para participar de um Masterclass que eu vou fazer agora no dia 15 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, totalmente gratuita a participação, para você poder ver exatamente como que essa nova camada de incertezas que foi criada em 2025 com esse processo de desglobalização, mas ao mesmo tempo nós tendo um sistema monetário que nunca foi tão globalizado como hoje, essa ruptura, toda essa tensão é que vai ditar para onde vai essa liquidez do mundo, e a gente vai entrar a fundo nesses detalhes. Então, continuando aqui, nesse ciclo de risco, então você percebe claramente que agora é uma questão de risk off, né? Você tem a incerteza, você tem uma contração, você tem uma menor propensão, e isso faz os bancos partirem para cima dos bonds, né? Onde você busca uma liquidez, porque se eu tenho falta de colateral ou se eu tenho uma percepção de que as coisas na economia não vão bem, eu preciso me resguardar. Isso acontece principalmente com os bancos maiores. Agora eu quero até passar aqui uma outra questão que a China, né, segundo o Michael Howell também, ela está participando cada vez mais dessa questão da liquidez mundial, e o comportamento dela vem influenciando para onde vai a maior parte do fluxo de capital. Só que tem dois movimentos que são bastante interessantes. O primeiro é em relação às compras de ouro na China e, ao mesmo tempo, tentando controlar o yuan em relação ao dólar, né? A gente sabe que a China ela tem um controle muito mais forte cambial, só que ao mesmo tempo o ouro vem se valorizando em renminbi, né, o yuan, na China de uma forma muito grande. Então ele percebe que tem um sério problema ali, pelo yuan ser um derivativo de dólares, que você não consegue segurar isso por tanto tempo assim. Talvez seja até saudável para a China ela criar uma desvalorização que, na opinião dele, pode chegar a 30% do que é hoje, principalmente agora com toda essa guerra cambial. Por outro lado, a China ela não quer fazer com que você tenha uma deterioração muito grande do yuan, porque ela quer usar o yuan cada vez mais nas transações internacionais. Então essa é a tensão que a China tem, mas ela vem movimentando, ela vem demonstrando claramente que ela quer focar mais no ouro, mas se livrando ali, tentando se livrar cada vez mais dos títulos da dívida pública americana, os bonds. Só que o grande problema é que esse é um movimento do governo. Por outro lado, você cria um problema no campo privado, porque todas as dívidas já adquiridas pelas empresas chinesas, elas são em dólares. A dívida privada da China é extremamente alta. A dívida pública, ela não é um problema tão grande, né? O que muitos falam. A China ela pensa de formas diferentes, mas a dívida privada é um grande problema, porque ela precisa fazer esses refinanciamentos em dólares, certo? E aí você cria exatamente o problema. Se você não consegue encontrar os dólares, e ao mesmo tempo a China também não tem o colateral para fazer o Ripple, né? Que é o grande mercado de crédito, onde você usa esse colateral para obter os créditos, e isso talvez crie várias instabilidades no mercado. Então eu ficaria bastante de olho na dívida privada da China. Porém, os bancos eles estão agindo de uma forma defensiva. Agora, na parte mais pública, você percebe claramente aqui a queda dos juros da China, de 10 anos principalmente. Então, isso significa o quê? Como os juros eles são inversamente proporcionais ao preço do bond,
Quanto mais o juro cai, significa que mais tem entidades comprando. Então, ou seja, isso significa que você está buscando por colateral local, né, para os bancos chineses, porque eles não têm tanta liberdade assim de pegar esse colateral nos Estados Unidos, mas a ordem agora é focar cada vez mais internamente na China. Então, isso vai ser muito interessante, porque cria uma ruptura cada vez maior em relação ao sistema, principalmente na parte geopolítica, na parte de eu me desvencilhar dos Estados Unidos, de eu tentar fazer com os meus próprios esforços e focando ali principalmente no ouro e também tentando montar o meu próprio sistema. Só que vem o grande problema. O sistema do dólar ele é muito mais forte fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, o que é um completo uma contradição, né? Um paradoxo. Então, por isso que todos esses efeitos somados, todas essas forças que eu caracterizei aqui, vão aumentar cada vez mais a volatilidade para 2025 e sugar a liquidez cria cada vez mais incerteza. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza vai ser interessante ver, principalmente no dia de hoje que eu estou gravando, que é 2 de abril, talvez você veja isso amanhã, no dia 3 de abril, sem falar de todas as implicações dos anúncios que ainda serão feitos nesse dia de libertação do Trump, só adicionando cada vez mais incertezas em relação aos próximos passos, mas com certeza o dólar continua sendo ali a forma é o sistema, literalmente, né? É a rede e ela fica cada vez mais difícil de se livrar e criando cada vez mais problemas ao redor do mundo.